Então foi uma grata surpresa saber que na fundação havia então essa série, uma série de pequenos vídeos, na verdade feitos na década de 70. Isso mesmo, já está passando lá. Eram filmes na década de 70, feitos com os recursos que eles dispunham, né? Janeiros, né? Então, toda a série da Letícia Parente é extremamente importante, me parece, para a compreensão, né, não só da história da arte brasileira, mais recente, como também da história da videoarte internacional. Bem, nós temos também nessa mesma exposição, vejam vocês, temos obras de Denis Oppenheim, que também é um dos fundadores da videoarte. Não vou me estender muito nesse comentário, só queria dizer que o Denis Oppenheim vive e trabalha em Nova York, trabalhando, e que ele autorizou, inclusive, né, a divulgação, a equipe do Denis Oppenheim autorizou a divulgação. Ele escreveu pessoalmente, né? Pois é, muito simpático da parte dele, porque a Fundação, até veio para dizer que a Fundação tem outros tantos vídeos que gostaria de mostrar, mas vocês sabem que é preciso ter autorização dos artistas, não é? Dos responsáveis pelas obras. E neste caso aqui, então, o próprio Denis Oppenheim respondeu para a nossa fundação. Bom, então, aí também há, nessas exposições programadas aqui, também há vídeos de uma artista alemã, de uma cineasta, chamada Dora Moll. Não sei se vocês conhecem, mas ela tem uma senhora biografia. Bom, e além dessas duas possibilidades, existe uma terceira, que foi denominada vídeos à la carte. Quer dizer, a escolha do freguês. O freguês vai lá, olha qual é o cardápio e escolhe, eu prefiro assim, né, ou assado. E nos vídeos à la carte, então, há vídeos alguns até já são conhecidos do público, de Porto Alegre, da Alejandra Andrade, por exemplo, que é muito divertido, uma artista boliviana que devora santos de chocolate, da Begonha Burke, de outros vídeos que estão lá naquela sequência, da artista Glaucia de Moraes, da jovem artista, aqui ao meu lado, da Mariana Vassilieva, que é uma artista búlgara, nascida em 1964, também muito jovem. Ainda está na faixa. Está na faixa, Marcel Lee Antunes, um artista catalão, Marco Arruda, o Patrício Farias, que não está aqui, fugiu, da Patrícia Francisco, não sei se vocês lembram da Patrícia, conhecem a Patrícia, estudou aqui, né? Ele tem um belíssimo trabalho de vídeo, atualmente mora em São Paulo, ela concluiu o mestrado recentemente, em artes visuais. Temos vídeos também da própria Vera, que está aqui, de outra Vera, que não está aqui, a Vera de Doneto, mas que é de Porto Alegre, Vera. É daqui do Rio Grande do Sul. Estudou aqui? Estudou aqui também. Bom, então é isso. Para quem ainda não foi visitar a exposição, fica esse convite. Por favor, apareçam, né? Porque ela estaremos com as portas abertas até 19 de dezembro, dá tempo de ver. Tem muita coisa muito interessante para ser vista. É claro que é impossível, já nos perguntaram isso várias vezes, quanto tempo, por exemplo, quanto tempo a gente leva para assistir todos os vídeos? Muitas 24 horas. Não tem como, né? Tem que assistir alguns vídeos, descer para tomar um cafezinho, né? Subir de novo e tal. Até porque alguns não são tão leves. Nem todos são tão leves assim. O da câmera que vê a legenda é registrada. Então, a maioria dos vídeos que eu fiz na minha vida, não são muitos, foram feitos durante o meu mestrado, a maioria. Eu não costumo trabalhar com vídeo. Eu acho o vídeo, assim, para trabalhar, ele é meio chato se você não sabe
sabe editar, se não sabe, né? Então, o vídeo não é assim, eu costumo trabalhar com a fotografia, uma coisa mais presente, né? E esse vídeo aqui, o Tangente, foi feito junto com a Glaucia e a Fabiana Villevic, que era minha colega também aqui no mestrado. E eu precisei de 2 câmeras, então é um vídeo que tem uma relação com o corpo, né? Então uma câmera filmava o meu percurso na Rua da Praia, e a outra câmera me filmava mim caminhando, né? Então a ideia desse vídeo surgiu dessa ideia de tangência, né? De que na Rua da Praia, principalmente em Porto Alegre, a gente costuma ser muito assim esbarrado, tocado, empurrado, né? Então surgiu um pouco dessa vontade de tentar registrar esse trajeto e ver se acontecia isso nesse momento, né? E de fato aconteceu algumas vezes no vídeo, assim, se a gente olha com atenção, acho que acontece umas 2 vezes. O que é interessante também é que esse vídeo ele tem essa coisa de juntar os 2 momentos, uma tentativa de sincronizar que nunca é sincronizado de fato, né? Sempre tem uma defasagem, uma defasagem. E ele tem um som da Rua da Praia, que é um som bem barulhento, né? De pessoas falando, vendendo coisas. E muitos desses vídeos, então, a maioria dos que eu fiz tem a ver com essa ideia de tangência, de contato, né? O litoral, o estilo já participou do Vagalume, acho que foi o segundo Vagalume. E eu não tenho feito mais vídeo, faz acho que 2 anos que eu não faço mais um vídeo, eu tenho trabalhado mais com fotografia. Então depende muito de uma situação pontual que me faça querer trabalhar com vídeo, né? Não é uma coisa que eu costumo trabalhar muito assim. E eu acho que é uma coisa também, uma característica não sei, de muitos artistas assim, nos últimos anos, 20, sei lá, 10, 15 anos, que é trabalhar com várias linguagens. Então, no momento do trabalho precisa da foto, no momento precisa do vídeo, né? Então, experimentar de acordo com cada E esse vídeo ele também foi concebido com uma exposição, né, coletiva. Então, que a Glaucia de Moraes e a Fabiana Villevic faziam parte, a gente fez uma exposição na Fevale, que se chamava Entre 2 Pontos. E esse vídeo surgiu um pouco dessa ideia de as 3 trabalharem com trajetos, né? Com a questão então, entre esses 2 pontos, então, o vídeo da Glaucia, que é a perímetro, dessa exposição, e o vídeo da Fabiana, que foi feito no DEMAI, tem a ver com o autorretrato também. Então, eram 3 assim, artistas trabalhando a partir dessa proposta, né? E eram 3 pontos de vista da cidade também, né? De uma maneira de inclusão, de ocupação, de deslocamento, né? A partir dessa ideia entre 2 pontos vai de certa maneira, marcar esse princípio de deslocamento para um determinado espaço, de reconhecimento também. E essa exposição foi feita então, em 2003 na Fevale. Infelizmente a gente nunca mais montou ela em lugar, uma exposição bem interessante. Inclusive na época, olha como as coisas, né, mudam rápido. A gente nem tinha como projetar, né, era difícil ter projetor, então esse vídeo foi mostrado de uma maneira bem precária, com 2 TVs juntas, né, cada TV mostrando um vídeo em separado. Só depois a gente conseguiu editar e fazer, né, com projeção mesmo. Na minha banca de mestrado já consegui fazer nessa apresentação, né, a minha banca de mestrado foi em 2005, mas essa exposição foi em 2003. E olha, não sei se os vídeos da Glaucia do perímetro também. Tá. Também é. Então tem a ver com essa mesma. Essa perímetro da Glaucia. Não, depois. E o que é interessante também é que cada vídeo pensa numa apresentação, né? Como a Ana falou. Então, por exemplo, esse vídeo é para uma projeção, o estilo foi feito para uma televisão, né? Cada um tem uma espécie de apresentação mais adequada à proposta. Assim, no caso, a ideia era que fosse projeção, porque tem esse som, que agora a gente não está ouvindo, mas é um som bem... E aí, então, o espectador cria essa relação mais próxima, né?
pré-estabelecida de antemão, tá? E nesse caso? Nesse caso tinha um programa bem específico, já era uma ideia de 2001, eu acho. E até a gente conseguir pensar como fazer, né? Será que eu vou fazer com 2 câmeras? Será que a câmera vai me filmar de lado? Então até chegar no resultado final, né? De ser uma câmera na minha mão e outra filmando atrás, demora pra gente elaborar. Mas eu sabia que teria que ser 2 câmeras, teria que ser na rua da praia. Então, a maioria dos vídeos geralmente tem um pré-programa, né? O litoral, que seria um vídeo mais chato, né? No sentido que tu falou que não acontece nada, que é a proposta dele é que seja um vídeo mais como um vídeo retrato, não é pra ninguém ficar parado olhando o tempo inteiro, né? Ele foi feito junto com outros trabalhos, então ele ficava ali acontecendo enquanto os outros, né? Então ele é um vídeo que nada acontece, é um cabelo de uma amiga minha que tem o cabelo comprido bem preto, então eu procurei alguém que tivesse esse perfil, que tinha um cabelo, né? Pra ele ficar voando no litoral, numa praia. Então, em Santa Catarina. Então, também começou com um desenho, que eu tinha essa imagem na cabeça dessa cena e não sabia, né, muito bem como eu ia fazer. Mas mesmo assim é um programa, né? Mesmo que nada aconteça, eu precisava daquela cena, né? Claro, isso está muito, nada acontece, está relacionado às expectativas. Sim. Né? Ou seja, tu tem o parâmetro do cinema de entretenimento. Uma história, É uma história, uma narrativa, uma um narrativa começo, encadeada. enfim, mas não é com a função. Agora, exatamente no caso da arte, desse tipo de produção, é romper com esse parâmetro, não é? Esse lugar comum, essa expectativa de que alguma coisa aconteça. Até porque em pintura e desenho também que se sabe, né, o que acontece é na tua imaginação, porque mesmo que seja figurativa, né, se acontecer. Eu faria um pouco de distinção, claro que o cinema de entretenimento, não sei o que tu chama de cinema de entretenimento, mas eu acho que o vídeo comercial, sim, tem uma linguagem de rapidez, porque é muito caro, né? Muito caro o minuto, o segundo. Então, justamente o vídeo arte, ele contaria o vídeo, a televisão comercial. Mas o cinema, na história do cinema, nós temos exemplos maravilhosos de coisas que não acontecem nada. Entende? De cenas que nem se enxerga, né? Que a gente chama como referência a um cinema específico, que é o cinema norte-americano, né? Sim, esse é o parâmetro. Então eu acho que o cinema tem esse diferencial muito grande da televisão comercial. Né? Sem dúvida, a gente está por exemplo, o próprio cinema iraniano, né? Que é um cinema que se volta para a questão do tempo, da desaceleração do tempo, né? Vai desaparecendo, vai até o fim da paisagem, assim, um grande plano, né? Com os filmes que faz. Que é a Bustami, né? O Bustami é um bom exemplo disso, assim, de poder subverter essa ideia da própria montagem, né? Assim, brincar com essa ideia de montagem, tentar aproximar um pouco essa produção audiovisual que é a vida, né? É um tempo concreto, é uma comparação não de um acontece tempo. nada, nem com os personagens, cheio de personagens, mas não acontece nada. A gente fica esperando que aconteça alguma coisa. Porque na vida não acontece nada. É uma subversão do evento, né? Exatamente. Pode falar. Eu fico lembrando só que na pré-história do vídeo, quando a gente já existia, nos anos 70, a gente tentava fazer algo que eram os audiovisuais, com diapositivos e música, se construíam sessões projetadas de cenas. Eu lembro de um percurso que eu recentemente fui brindado com o retorno de uma coisa extraviada da minha vida, de 79, que era um audiovisual que eu realizei lá na Pinheira, quando eu mudei para lá, que era indo do interior do mato até chegar no mar, com um pequeno ajudante, que era um menino de 11 anos, que me ensinava a trabalhar com enxada e coisa assim. E ele disse, vou te levar para mostrar um caminho. E aí eu fui fotografando tudo aquilo e ele chega no meio de um túnel aberto para o mar, assim, que é a cena final. E isso, recentemente, uma pessoa amiga me disse, olha, eu consegui recuperar e limpei tudo, é um audiovisual que eu vou transformar em vídeo para ele poder ser visto. Pré-história do audiovisual, porque ele é das coisas que a gente fazia, né? De poder ter diapositivos e com eles a gente fazia grandes cenas, porque o audiovisual tinha essa vantagem, a gente projetava e fazia uma imensa tela, coisa que hoje em dia a gente luta para conseguir essas coisas ainda, mas o audiovisual tinha essa vantagem.
Mas até retomando o gancho da história do programa, né, eu acho que isso foi uma característica dessa exposição, né, e a gente percebeu que tinha algo que, né, de certa maneira, mexia com as três artistas nesse sentido, né, não de elaborar um roteiro, mas pensar em determinadas situações em relação a um espaço. A Fabi, na época, ela fez um trabalho dela, né, era o programa em si, então, assim, era um reflexo, era uma construção que tinha como fundamento a ideia de trabalhar com o programa, né. Então, nesse vídeo, ela prepara uma máquina fotográfica, né, uma certa distância da torre do DEMAI, e ela usa o disparador, o programa da máquina. Né, e ela sai correndo com a câmera de vídeo, ela liga o disparador e sai correndo com a câmera de vídeo, e ela prepara a câmera fotográfica para focar numa determinada janela da torre do DEMAI. Ela sai correndo com a câmera de vídeo, eu acho que o disparador tem que ela devia ter 1 minuto, não sei, mas era um tempo que ela conseguia ajustar um tempo um pouco mais largo, assim. Ela sai correndo com a câmera de vídeo na mão e vai subindo, né, correndo com a câmera, né, por essa escadaria em espiral da torre do DEMAI, né. É claro que ela não conseguiu chegar na janela, mas não é essa... não, a foto em si, o trabalho é apresentado com essa foto da torre, né, com a janela aberta, com ninguém, um retrato que não se efetiva, por um programa que não é eficaz. Então, mas a eficácia aí já não é a questão em si, né? A questão é a construção dessa situação, né? No meu caso, o programa foi uma série de vídeos que eu produzi em lugares diferentes, um deles foi no DEMAI, em que eu começo a caminhar por esses contornos, né, de floreiras, né, ou contornos de piscinas. Então, o programa era esse, eu começava de um ponto, né, de partida, e à medida que eu ia caminhando com a câmera colada, meu ponto de vista é a câmera, né? Meu primeiro vídeo foi feito nessa experiência, né? Que eu adquiri a câmera, né? E foi o primeiro? Foi o primeiro. Daí eu começo a caminhar do ponto de partida e vou tentar reconhecer, digamos assim, medir, né? Reconhecer fisicamente esse espaço, né? A dimensão desse espaço com o meu corpo, né? Então eu vou caminhando e o trabalho só se encerra quando eu consigo fazer todo o perímetro, né? Então, é claro, determinados perímetros, determinadas floreiras tinham, né, um espaço mais estreito, então eu caía, daí quando eu caía eu recomeçava desde o princípio. Então, tem vídeos que duraram 16 minutos, né? Não tinha um ponto, digamos assim, vai acabar, tipo assim, 30 minutos é o máximo de tempo, não. Se eu tivesse que ficar refazendo até eu conseguir terminar, eu ficaria refazendo até conseguir terminar. Pelo jeito eu já comecei a minha conversa, é isso? Então, eu acho que o vídeo ele vai surgir, pode deixar apagado, não tem problema, melhor. O vídeo ele vai surgir assim na minha história, as minhas primeiras preocupações não era propriamente com a linguagem do vídeo, né? Ele vai funcionar como vários outros trabalhos, né? Ele vai funcionar muito mais como uma ideia de reconhecimento de mundo, assim, de aproximação e de distanciamento. Então ele vai servir muito como essa ideia de um caderno de anotações, né? Uma anotação ou um apontamento a uma determinada situação. Nesse sentido, acho que eu me aproximo muito a artistas, né, como o Piero Manzoni, né, como o Alberto Greco, né, que vão para o mundo, né, vão procurar romper um pouco essa distinção entre arte e vida e vão procurar colocar essas situações em suspensão, né, dizer assim, não, há algo aqui que pode ser visto, pode ser assinalado, né, nem que seja por um breve momento. Né. Então, muitos dos meus vídeos vão surgir a partir dessa ideia, assim, né, de pensar a minha aproximação em relação ao mundo, meu deslocamento pelo mundo e o que me chama a atenção, o que mexe comigo e como eu quero compartilhar isso que me move com as outras pessoas, né? De que maneira isso pode ser compartilhado. E a partir dessa experiência, então, eu comecei a produzir uma série de vídeos e acho que grande parte dos vídeos que estão sendo vistos aqui são vídeos que foram produzidos durante uma residência na França, né? Uma residência de 5 meses em Paris. E eu fui para produzir um trabalho específico e acabei produzindo esse trabalho, mas muitas outras coisas, digamos assim, pelas bordas, né? Que é o que eu considerava mais, não que fosse mais potente, mas que falava muito mais assim, do meu espírito, no sentido de que eram coisas livres, eram coisas que aconteciam. Na verdade, era aquilo que se oferecia, que o mundo me oferecia e que eu disse assim, não, mas tem algo que não vamos lá, né? Eu comecei a produzir vários vídeos que têm a ver com
pouco uma ideia, já pensando um pouco mais no meio, tem a ver com uma ideia de desaceleração, de contenção, né? De deslocamento também. Daí tem um videozinho que dá para ir mais adiante depois, não quero me estender muito também. São vídeos de 30 segundos, né? Que tem a ver com essa ideia de, bom, uma situação que se apresenta e com a qual eu tenho que lidar, né? 2013, se não estiver enganada, foi a época da invasão do Iraque. Foi bem nesse momento. Dá para ver 40 segundos e eu continuo falando. Então, esse foi um vídeo produzido, assim, né, durante essas minhas incursões pela cidade, né? O trabalho que eu ia fazer lá era em parques, né? E eu ia com a câmera, porque na verdade ela acabou sendo a maneira mais fácil de registrar determinadas imagens dessas intervenções que eu tento fazer. E de tempos em tempos surgia alguma coisa desse gênero na minha frente, né? Bom, época da invasão do Iraque, né? Todo caos, uma discussão nas escolas, né, uma discussão nos jornais franceses em relação ao uso, né, do véu ou não nas escolas. A cidade estava uma função em povo, né, sempre muito mexida com questões, discussões políticas. Inicialmente, isso não, quando eu vi essa imagem, ela não, né,